Galera, temos ótimas, maravilhosas notícias. Finalmente, o roteiro do The Batman Parte 2 foi entregue pelo Matt Reeves. Então, nesse vídeo, vamos conversar bastante sobre essa novidade do roteiro, o que esperar desse roteiro, se o filme pode realmente sair naquela data de 2027, e também vamos comentar das novidades do filme do Superman, porque lá nos Estados Unidos teve uma galera que assistiu o filme por completo. E embora as pessoas estejam sob embargo, muitas dessas pessoas estão meio que quebrando o embargo, né, para dar pequenas opiniões sobre o filme. O negócio tá muito bom. Então, galera, tem muita novidade no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu já peço para vocês aquele bate-like, aquele bate-comentário. E hoje especial, né, porque saiu o roteiro do The Batman Parte 2. Comentem aqui o que vocês acham disso. Essa é pros haters que achavam que o filme seria cancelado. Jamais cancelarão um filme do Batman. Jamais! A não ser que seja do Ben Affleck, mas jamais cancelarão. Beleza, dado o nosso recado, vamos começar a falar sobre essa grande novidade envolvendo The Batman Parte 2. Tá confirmado mesmo, porque o Matt Reeves postou nas suas redes sociais essa foto aqui com o roteiro do The Batman Parte 2 na frente e o Matt Reeves e o Madison Tomlin, né, no background, desfocados. Na legenda, o Matt Reeves até colocou, né, parceiros no crime, entre parênteses, né, combatentes ao crime. E bem, o que isso significa? O Matt Reeves entregou o roteiro dele pro James Gunn. O que se espera que vá acontecer agora? Que o James Gunn vai dar aquela lida, ele pode dar algum tipo de observação, como ele já fez em outros momentos, para outros projetos da DC, e aí o roteiro pode voltar pro Matt Reeves e ele escrever mais um tratamento do roteiro. O que se sabe do jeito que o Matt Reeves faz roteiro é que ele só entrega roteiro assim pra pessoa que é o chefe dele quando o roteiro tá tipo 99,9% pronto. Porque isso que ele tá entregando pro James Gunn, talvez até seja, né, o primeiro tratamento do roteiro, mas ele revisa tantas vezes esse primeiro tratamento que pode até ser como para outras pessoas o terceiro, o quarto, sabe? Não é um draft, nem nada disso. É roteiro. Quanto ao James Gunn, eu duvido que ele faça muitas observações, até porque esse é um filme Elseworlds da DC. Se ele for fazer algum tipo de comentário, algum tipo de nota, vai ser coisa muito pequena que não deve ser muito difícil de corrigir, assim, em semanas. Então, a questão, eu acho que é o seguinte: a gente tá muito perto do script ser aprovado de um jeito final, e a partir daí começa realmente a pré-produção do Batman, e o passo seguinte é começar, né, o casting do elenco, que é com certeza um dos momentos mais aguardados dos fãs da DC esse ano, pelo fato de que a gente ainda não tem ideia do que vai acontecer no The Batman Parte 2. A gente não tem ideia de quem que é o vilão. Temos rumores, que eu já vou comentar, mas nada confirmado. Só que no momento que o Matt Reeves começar a escalar, né, se ele chamar um cara para ser o espantalho, bem, aí a gente já vai ter uma ideia. Por isso que esse casting aí é muito importante para a gente entender o que vai acontecer. Mas ele entregou esse roteiro num período que, a princípio, não vai afetar em nada a produção do filme, que pelas informações que a galera tem, começaria em janeiro, fevereiro ou março do ano que vem, no primeiro trimestre de 2026. A DC Studios, junto com o Matt Reeves, agora tem 6 meses para fazer essa pré-produção. É um tempo bom de preparação. Lembrando que o The Batman Parte 2 está marcado para ser lançado em outubro de 27. Se o The Batman realmente começar a ser filmado no primeiro trimestre de 26, acredito que existe sim essa possibilidade do filme não ser adiado. Ou seja, é tempo suficiente para lançar em outubro de 27, ter uma boa pós-produção e poder fazer esse filme sem nenhum estresse. E assim, vamos recapitular o que a gente sabe do roteiro do The Batman Parte 2. É basicamente nada. O que nós temos são dicas. A gente sabe que o Pinguim vai ser um personagem importante, porque os eventos da série do Pinguim vão levar ao The Batman Parte 2. A gente sabe que existe algum tipo de conspiração por trás. No primeiro filme ficou um pouco implícito que essa conspiração poderia envolver o vilão Rush. Na HQ do Charada, ano 1, a gente tem uma pessoa misteriosa que ajuda o Charada a executar parte do plano dele, para descobrir um pouco da corrupção que está acontecendo em Gotham. Isso nos leva a crer que tem uma pessoa em Gotham
que sabe de tudo que tá acontecendo. Esse alguém poderia ser o Rush. Uma outra dica que aconteceu com o Rush é que o próprio escritor do filme, o Tomlin, num daqueles eventos nerds, né, chegou a citar frases inteiras da HQ Batman Rush. O que nos leva a crer que eles estão ligados, né, no que acontece no Batman Rush e que talvez esse realmente seja o plano a longo prazo. Fazer com que o Rush seja o vilão por trás dessa conspiração. Agora, isso nunca foi confirmado. Pode ser o Rush, pode, sei lá, ser o Senhor Frio, pode ser o Espantalho, pode ser qualquer vilão nesse momento. Menos o Morcego Humano, né? Convenhamos que o Matt Reeves não iria fazer vilão fantástico. Os vilões fantásticos, esquece. É os vilões mais pés no chão. Hugo Strange, Rush, Duas Caras, Coringa, esses são os vilões mais plausíveis, né? Muito embora eu acho que tem uma chance maior do Rush realmente ser o vilão. E se for o Rush, a gente precisa entender um pouco. Eu já falei aqui, ó, inúmeras vezes, eu não gosto do Rush como vilão, tá? Eu acho a HQ do Batman Rush bem qualquer coisa, odeio aquele plot twist no final que era o Thomas Elliot mesmo. Mesmo as HQs boas do Rush, tipo Coração de Rush, eu ainda acho que ele é um vilão que deixa muito a desejar. Então eu nunca amei Rush, eu acho que no máximo eu gostei do Rush no Arkham City. Lá eu acho que aquela side quest dele me deixou super hypado pro próximo Batman Arkham. Ali foi o momento que eu mais fiquei hypado com o Rush na vida, sabe? Muito embora toda essa plot o Paul Dini, né, tenha tirado, né, do coração de Rush que ele escreveu. Só que assim, ó, mesmo que eu não goste do Rush propriamente dito, assim, eu não acho ele um grande vilão, a gente não pode ignorar quem tá escrevendo a história. Matt Reeves e o Mattson Tomlin. Eu boto a mão no fogo por eles. Se eles querem fazer o vilão ser o Rush, vão com tudo. Acredita no potencial, acredita no seu talento. O Rush, ele é um vilão que você pode fazer ele ser um bom vilão. Não é como se o Rush fosse um vilão que tá no lixo, ele fosse a pior coisa de todos os tempos, ele é totalmente impossível de escrever alguma coisa decente. Dá pra fazer coisas boas com ele. E olha, eu cito o próprio Paul Dini, que bem, escreveu O Coração de Rush, que comparando com a HQ Batman Rush, já é uma evolução tremenda. Mas eu vou até mais a fundo, assim, o Paul Dini escreveu O Senhor Frio. Ele escreveu Coração de Gelo, um dos episódios mais memoráveis do Batman Animated Series, que simplesmente revitalizou um vilão que era qualquer coisa. O Senhor Frio era qualquer coisa antes do Paul Dini. Foi o Paul Dini que transformou esse personagem num personagem que você simpatiza pela motivação dele ser vilão, que é a questão da esposa dele. Eu também tenho a sensação que a maioria dos fãs do Batman também não gosta do Rush, sabe? Acho que tem uma certa antipatia, mas uma certa razão por trás disso. A razão é essa que eu falei, que eu não acho que ele seja um grande vilão, acho que a motivação esclarecida lá na HQ mesmo do Rush é qualquer coisa, e também porque tem esse papo, né, de que por muitos anos se repetiu que Batman Rush é um clássico atemporal, moderno do Batman e blá blá blá. E não é, é uma HQ muito importante pro Batman, mas não é um clássico atemporal, né, é um grande exagero. E então, embora o Rush realmente não seja um grande vilão, eu não goste dele, eu também acho que ele recebe hate por tabela por causa da HQ dele. Mas se o Paul Dini conseguiu revitalizar um personagem como o Senhor Frio, que só tinha o gimmick do gelo, e transformando aquela complexidade toda que ganhou prêmio, sinceramente, eu acredito no Matt Reeves e no Tomlin. Se ele realmente for o vilão. E é óbvio que ele não é o meu favorito para estar nesse filme. Eu votaria antes em Corte das Corujas, eu votaria em Espantalho, eu votaria antes no Coringa também, mas eu acredito também no Matt Reeves, né? Vai fundo e escreve o melhor Rush de todos os tempos. Tá contigo, Matt Reeves. Agora, se for um outro vilão, tenho certeza que daí é zero estresse e todo mundo vai aceitar de boas, né? Todos os outros vilões do Batman que são, né, rank A, né, iriam dar um bom filme. E agora realmente é só esperar o sinal verde do James Gunn para eles começarem essa pré-produção do The Batman, porque esse é um filme que, assim, ó, eu acho que tem poucos filmes que para mim poderiam superar Máscara do Fantasma e Cavaleiro das Trevas, que são os meus 2 filmes favoritos do Batman. E o The Batman Parte 2, eu boto fé que ele pode estar junto nesse top 3 aí. Top 3, que é um top 3 difícil, sabe? Top 4, né? Vamos colocar junto o Lego Batman. Tem que respeitar o Lego Batman. Tem que colocar ele lá no topo também. Respeita o Lego Batman. Beleza, seguindo aqui com a próxima notícia, que envolve o filme do Superman. A gente tá há 13 dias pro lançamento do filme do Superman, e nos Estados Unidos, algumas pessoas já foram selecionadas para assistir o filme por completo. Teve a galera que assistiu 30 minutos, né, que foi a galera aqui do Brasil, de outros países, né, do World Tour, mas nos Estados Unidos teve uma galera que assistiu o filme por completo. E essas pessoas estão sob embargo.
na teoria, elas não poderiam falar nada do filme. Mas é a internet, você sabe como é que é, sempre acaba vazando alguma coisa. E teve muitas pessoas que assistiram o filme e começaram a logar lá no Letterboxd dizendo que assistiram o filme. E essas pessoas estavam dando até nota pro filme. E na descrição falavam, estou sob embargo. Mas dava 5 estrelas pro filme do Superman. Ou então, como teve aquele influenciador, o Sups, que dizia que estava sob embargo, mas você via todo o vídeo dele e dava pra perceber, né, no jeito que ele falava e tudo mais, que ele amou o filme. Ou seja, tem um embargo, mas isso não impediu que muitas pessoas falassem mais ou menos, né, indiretamente o que acharam do filme. E essas pessoas que entraram nas redes sociais, a maioria gostou. Aquele insider, o viewer Anon, inclusive deu um feedback, né, de como que aconteceu essa sessão, e obviamente não tem como ele cravar o que o público vai achar do filme de uma forma geral, mas as pessoas que assistiram, né, dessa última sessão que teve, ele escutou que, tipo, 4 de 5 pessoas adoraram o filme. E é óbvio que não dá pra pegar essas opiniões e usar como prognóstico de que, ó, vai dar tudo certo, a opinião geral vai amar o filme, porque a gente já viu, né, outros casos de sessões antecipadas que a galera gostou do filme, ou jornalistas gostaram do filme, críticos, influenciadores e tudo mais, chegou na hora, né, e o público em geral não gostou do filme. Isso acontece com DC e isso acho que já aconteceu com a Marvel, embora eu não me lembre especificamente com Marvel. De qualquer jeito, a galera tá gostando, isso é um bom sinal, não é um grande sinal, mas é um bom sinal. Agora, quanto à projeção de bilheteria do filme de Superman, como faltam 2 semanas, já dá pra fazer aquela previsão um pouco mais certeira, e a previsão segue a mesma, entre 120 e 130, tudo realmente dependendo do que o público e a imprensa acharem do filme. Ainda é um grande mistério, né, como que vai sair a bilheteria desse filme. Mas ainda segue aquela previsão, né, que não é nem super otimista, nem muito pessimista. 120 milhões é uma boa estreia, não é uma estupenda estreia, não é 90 milhões, que a gente tinha falado aqui que 90 seria uma estreia ruim. Quem deu a previsão pessimista foi a Warner, né, 90 milhões. E aí você pode até entender, né, não, mas é a Warner que tá sendo pessimista, que tem que trabalhar no pior cenário possível, mas o restante da indústria realmente tá apontando mais de 100 milhões. Mas também nada acima de 150. Gabriel, e quando é que a gente pode esperar as primeiras opiniões do filme? Deve acontecer no dia 7 ou 8 de junho, tá? Ou seja, só realmente na semana de estreia pra gente ter as opiniões sem ninguém ficar falando, né, nas entrelinhas que gostou. Mas galera, essas são as novidades da DC de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. Tô felizaço aí que o roteiro da Batman 2 foi entregue. Falem que ele vai ser cancelado agora, falem! Comentem aqui, e no mais, muito obrigado. E vocês estão ligados, dale DC. E esse foi o vídeo conversando sobre o roteiro do The Batman 2. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.